Vamos dar continuação aos exercícios de funções, mas antes vamos entender os conceitos básicos que vai acontecer. Sempre vamos ter um conjunto A, que seria nosso x, e um conjunto B, que seria nosso y. Toda função vai funcionar assim, através de um gráfico e através de dois números. Toda função vai ter uma continha mais ou menos assim. É uma conta que você entra com valor x e você resolve aqui a conta e tem um valor y. Pode ter desse formato, qualquer formato. Mas todos você vai entrar com valor x, vai resolver a conta e vai obter um valor y. Fazendo isso, você consegue ter o ponto x e o ponto y e traçar uma linha, uma reta, uma parábola. Por exemplo, aqui, se entrasse com o x valendo 1, resolvendo isso aqui, que é f de 1, onde que eu troco o x por o número que eu estou escolhendo lá, eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, quando eu entrei com o x valendo 1, fazendo a conta aqui, eu obtive o 2. Se eu continuar quando eu usar o número 2, por exemplo, substituindo o x por 2, temos 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, quando eu entro com 2, eu fico com o valor 3. E assim continua. Então, a função é isso. Entrar com o valor x, fazer a conta e obter um valor y. Daí você traça no teu gráfico lá. Traça os pontinhos. E através de dois pontos você já consegue traçar uma reta. Ó. E você vê se está crescendo e crescendo. E assim por diante. Sempre vai ter um domínio, um contradomínio. E todos os valores aqui dentro que for vindo do A e cair aqui dentro vai ser esse aqui chamado de conjunto imagem. Sabendo disso, nós já pode começar os exercícios. Vamos começar com esses daqui que não é de nenhum vestibular, nem do Enem. São conceitos básicos. Temos aqui umas contas um pouco mais difíceis, que também não é tanto assim. Esse aqui é da Universidade de Minas Gerais. Vamos começar pelas mais fáceis. Considere a função reais em reais cujo gráfico está esboçado abaixo. Aqui ele dá o gráfico para nós. Vale ressaltar que sempre um par ordenado, o x vem primeiro e o y depois. Sempre vai ser assim. Onde você vai traçar o x lá no gráfico e o y também. Então aqui seria o x valendo 6 e o y valendo 0. Aqui o x valendo 0 e o y valendo 2. Assim. 6 e 0. Daí quando o x é 0, o y é igual a 2. Vamos ver aqui. Marque verdadeiro ou falso conforme cada afirmação a seguir seja verdadeiro ou falso. É F ou V, né? A função é crescente? Através do próprio gráfico eu consigo ver que não. Conforme o valor de x aumenta, o gráfico tende a descer. Então esse aqui é falso. O ponto de coordenadas menos 2 e 0 pertence ao gráfico de f. Está falando se tem esse ponto menos 2 e 0. Ou seja, quando meu x é menos 2, que vai ser mais ou menos aqui, meu y é 0? Não. Quando for menos 2, meu y vai ser qualquer coisa maior que 2. Mas nunca 0. Então esse aqui é falso. O gráfico intercepta o eixo das abscissas no ponto 2, 0. Tá. Intercepta quer dizer que ele está passando por cima. Ele está caindo bem naquele ponto. Ou seja, o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Abscissas também é o eixo x. Esse que é o eixo das ordenadas. Então ele está falando se o gráfico aqui
tá passando em cima do ponto 2 e 0. Não. O grave intercepta o eixo das abscissas no ponto 2, 0. Ponto 2 seria aqui. E o 0. 2 e 0 seria aqui. Ele está interceptando no ponto 6 e 0. Então, não. É falso também. O gráfico intercepta, de novo, passa por cima. O gráfico intercepta o eixo das ordenadas no ponto 6 e 0. Não. Quando nosso x é 6, nosso y é 0. Nesse que, se fosse no eixo das abscissas, estaria correto. Ele está falando que intercepta o eixo das ordenadas. Ordenadas é esse. Vamos pegar o ponto 6 e 0. Ele está interceptando aqui. Mas não no eixo das ordenadas, no eixo das abscissas. Ele está falando que intercepta aqui, no ponto 6 e 0. Não. É que ele intercepta no ponto 0 e 2. Então, também é falso. Para x maior que 6, tem que ser 0 menor, y menor que 0. Ou seja, quando ele fala que o x aumenta maior que 6, nosso y está diminuindo para menor que 0. Isso é verdade, porque quando meu x aumenta, meu y está diminuindo. Porque se eu traçar cada ponta aqui, eu vejo que conforme o x vai aumentando, tipo x igual a 7, vai ser mais ou menos aqui. E nesse ponto, nosso y está valendo talvez menos 1. O x igual a 8, vai estar aqui. O y está sendo igual a menos 2. Ou seja, o y tende a diminuir. Então, quando é maior que 0, x maior que 6, tem que ser y menor que 0. Isso é verdade. A imagem de 6 nessa função é igual a 0. A imagem de 6, quando o meu x é igual a 6, a minha imagem tende a ser a 0. Isso é certo. Aqui é correto. A área do triângulo limitado pelo gráfico DF e os eixos coordenados são 6 unidades de área. Vamos ver de novo. A área do triângulo limitado pelo gráfico. Esse triângulo aqui, pelo gráfico DF. E os eixos coordenados são 6 unidades de área. Ou seja, para chegar até aqui, temos 6 unidades de área. Isso é certo. É verdadeiro também. Então, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para essa. No diagrama a seguir está representada a função de A em B. Temos aqui de novo o conjunto domínio, conjunto contradomínio. E se nós ver aqui os pontos que só está ligado, temos o conjunto imagem. Só sobrando esse aqui no conjunto contradomínio que não está sendo usado. Daí vamos ver, vamos responder. Qual o conjunto que representa o domínio DF? Qual o conjunto? Conjunto A ou conjunto B? Quando representa o domínio sempre é de A. Então aqui é o A. Ah, e se a seta estivesse daqui para lá? Ah, daí seria o B. Aqui a seta indicando que está saindo daqui e indo para lá. Mostrando que aqui é o domínio, é o conjunto independente. Então aqui seria o A. Quantos elementos ao todo tem o contradomínio DF? Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. O contradomínio tem 6 elementos. Cada elemento de A tem imagem B? Sim, cada elemento de A aqui tem um correspondente lá em B. Então, sim. Cada elemento de B pertence ao conjunto imagem DF? Cada elemento de B pertence ao conjunto imagem DF. Tá, o conjunto de B é todos esses números aqui. O nosso conjunto imagem é só esses aqui. Então, nem todo elemento de B está pertencendo ao meu conjunto imagem. Então, não. Aqui chegamos numa questão que tem equação. A lei de formação de f reais em reais é dada por y, que é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado. Preencha adequadamente as lacunas
em cada item a seguir. Vamos resolver esse aqui. O que ele está falando aqui para mim? Para mim pegar, trocar esse menos 2 aqui, aqui e aqui, e resolver essa continha. Só isso. Daí eu vou obter um valor de y. Vamos resolver. Então aqui ele está falando f de menos 2 mais f de 2. Tendo lá nossa fórmula, que é essa aqui, que ele manda usar como base. Agora, onde tiver o x, eu coloco o menos 2. Então, f de menos 2, colocando aqui nesse lugar. Sempre quando é menos, nós temos que colocar entre parênteses. Daí coloco ao quadrado. Resolvendo isso aqui, temos menos com menos mais. 2 ao quadrado, 4. Pronto, o f de menos 2 é 4. Agora vamos ver o f de 2. F de 2 é só colocar o 2 no lugar do x e colocar o 2 lá da nossa conta. 2 ao quadrado, 4. Agora vamos substituir os valores que nós temos aqui. F de menos 2 é igual a 4. E f de 2 também é igual a 4. Então, onde tiver f de menos 2, eu coloco 4. E onde tiver f de 2, eu coloco 4. Temos, então, 4 mais 4. Isso aqui é igual a 8. Pronto. Essa aqui é a nossa resposta. Vamos... Eu não vou fazer esse aqui. Vou fazer um mais rápido. Vamos fazer o... Vamos fazer a C. F de 3 raiz quadrada de 2. De novo, nossa fórmula é essa. Agora, onde que tiver o x, eu coloco isso. Vai ficar x, f de x, 3 raiz quadrada de 2. Onde que tiver esse aqui, onde tiver o x, eu coloco esse aqui, ou seja, 3 raiz quadrada de 2, e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Temos que f de 3 raiz de 2 é igual, só resolver esse aqui. Resolver esse aqui é fácil. O x ao quadrado nesse e o x ao quadrado nesse. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 é igual a 2. Temos aqui, então, aqui se anula. Temos, então, que 9 vezes 2 é 18. Essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver outra. Esse aqui também é a mesma coisa que essa, só que troco o menos 2 por menos 3 e o 2 por 3. E troco o sinal aqui. Vamos ver a outra questão aqui. Assinar o único gráfico a seguir que não pode ser uma função. Tá aqui gráfico que não pode ser uma função. Quando nós estudamos a função, nós vimos que apenas um elemento de A pode se dirigir a um elemento de B. Ou seja, o menos 1 não pode dar aqui 1 e também dar 32, por exemplo. O menos 1 pode dar o 1 e o 2. Não pode. Sempre aqui tem que se dirigir apenas a um elemento de B. Mas, porém, esse daqui pode ser ligado por 2 pontos. Por exemplo, aqui vai lá para o 1 e esse 0, se fosse o caso, poderia ser ligado a esse 1 também. Aqui pode receber até 2 pontos. Mas aqui nunca pode ser ligado a 2 números lá. Ou seja, o x só pode ter um y. É isso que é função. Então, analisando os gráficos, nós vemos que esse x tem um único y correspondente. Esse aqui tem um único y, tem único, tem único, tem único, tem único. Esse aqui também é um gráfico que tem, quando o meu x está aqui, eu só pego um ponto em y. Quando meu x está aqui, ele pega um ponto em y, aqui, 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 aqui.
esse aqui, vamos ver esse aqui primeiro. Quando meu x está aqui, ele pega apenas um ponto em y. Quando ele está aqui, ele pega um ponto. Aqui um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Sobrou esses dois. Vamos ver esse aqui. Quando meu x está aqui, ele pega um ponto. X está aqui, ele pega um ponto. Aqui um ponto. X aqui também. Porém, aqui que está o problema. Quando meu x está em qualquer região desse gráfico, meu x está pegando tanto um y quanto o outro. Por exemplo, se meu x fosse menos 1 aqui, ele poderia estar pegando aqui menos 1 e menos 3, por exemplo. Isso não pode. É como se estivesse ligando a um número a dois conjuntos de B. Ele estaria saindo assim, ó. Tem um ponto aqui que está ligando um número lá, e esse mesmo ponto está ligando a outro número. Isso não pode. Isso não é função. Então, o único que não pode ser correto é esse aqui, porque está se ligando a mais de um ponto. Vamos fazer mais o último exercício aqui. O ponto de coordenadas 2 e k pertence ao gráfico da função reais em reais definida por f de x é igual a x ao cubo menos 1. Então, o valor de k é... Ele está perguntando qual que é o valor de k. Ou seja, nós sabemos que quando nós entramos com o valor x, nós obtemos um valor y. Ou seja, quando eu substituir esse 2, colocar o 2 aqui, eu vou ter que substituir todos os x por 2 também. Ou seja, o 2 vai aqui também. E isso vai ser igual a k. Vamos resolver. F de x é igual a x menos x ao cubo menos 1. Isso aqui tem que ser igual a k. E ele tá dando ali para nós que o 2... ele tá dando esse par ordenado para nós. Ou seja, nós já sabemos que o primeiro elemento é o x e o segundo é o y. Pronto, se eu sei que esse aqui é o x, onde tiver x eu coloco 2. Ou seja, aqui tem um x, então eu vou colocar o 2 aqui. Eu vou colocar o 3, vou repetir tudo de novo. Quando eu entro com o valor x na minha conta, eu obtenho o valor y. Nesse caso, meu y está sendo representado pela letra k. Ou seja, eu vou repetir esse k. Agora é só resolver. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Menos 1, 7. 7 é igual a k. Ou seja, nosso k é 7. Resolvendo aqui. Colocar aqui e 7. Ou seja, nosso k é igual a 7. Vamos ver se tem algum 7 aqui. A letra D. Aqui temos outras questões um pouco mais complexas. Vamos resolver no próximo vídeo para ver como que não é tão difícil assim. Continua, tá bom?